Olá, meu amigo e minha amiga, seja muito bem-vindo ao quarto editorial do dia. E a gente já começa falando de CPMI. É quase que uma praxe, a gente sempre fala da CPMI logo no início dos vídeos. Tem uma informação boa para vocês, apesar dos pesares, apesar da dificuldade em encontrar informações boas para vocês, de vez em quando a gente consegue achar uma agulha no palheiro. Vamos lá. Essa publicação veio do Carlos Jordi. O Carlos Jordi fez uma publicação do jornal Estadão, onde o presidente da CPMI de 8 de janeiro chama de tapa na cara, manobra do governo para barrar convocação. Beleza, eu não chamaria de forma alguma tapa na cara, eu usaria uma palavra mais adequada, do tipo maracutaia. Que tal? Essa palavra acho que se encaixa melhor, né? Na verdade, o que eles fizeram foi pegar um instrumento que é da minoria, justamente para fazer a fiscalização do governo, e reverteram isso para blindar o governo. Mas o Arthur Maia está de parabéns, vocês vão entender por quê. O Arthur Maia, que é o presidente da CPMI, disse que está até constrangido com a posição dos governistas, classificada por ele como um tapa na cara da opinião pública, e prometeu pautar sucessivamente a convocação do ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional, Gonçalves Dias. Segundo o Arthur Maia, ele vai pautar em todas as sessões, vai estar em pauta a convocação, porque ele quer ouvir o Gonçalves Dias. E disse também que a mídia tem que fazer um papel de divulgar todas as informações atinentes à CPMI para que o povo saiba o que está acontecendo. E isso foi alvo de, vamos dizer assim, manifestações de outros deputados sobre a CPMI. Por exemplo, o deputado Rodrigo Valadares fez uma postagem dando parabéns ao Arthur Maia. Após manobra da base de Lula, presidente da CPMI de 8 de janeiro diz que requerimentos serão pautados novamente. E disse o seguinte, abre aspas, me comprometo a pautar os requerimentos representados e o farei quantas vezes forem necessárias. É inaceitável ouvir apenas um lado. E vem cumprindo o seu papel da forma que o brasileiro esperava. A gente quer, sim, imparcialidade. Ninguém quer blindar a direita para que só a direita possa dar a sua versão. Assim como também não podemos aceitar que só a esquerda ponha a sua versão e fiscalize e busque somente atingir aqueles que são oposição. O nome disso é autoritarismo e é o que a gente não quer de forma alguma. E já que a gente está falando sobre esse assunto, Marcos Duval hoje ganhou um presente de aniversário um tanto quanto insosso, vamos dizer assim. Não, ou pior, insosso não, essa não seria a palavra, amargo. Acho que é a palavra mais adequada para justificar o presente que ele recebeu. A Polícia Federal fez busca e apreensão em endereços do senador Marcos Duval. A ação foi determinada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, do STF, e ocorreu em Brasília e no Espírito Santo. A casa do senador no Espírito Santo foi alvo dessa busca e apreensão, além do que também o apartamento funcional que Marcos Duval tem direito também foi invadido e teve a busca e apreensão pela Polícia Federal. As informações que nós tivemos é que a Polícia Federal chegou a pedir, inclusive, a suspensão do mandato do senador Marcos Duval, o que foi negado pelo ministro Alexandre de Moraes, mas foi assinado ainda hoje a busca e apreensão na casa do senador. Muita gente quis entender o motivo dessa busca e apreensão. Afinal, o que há de errado em relação ao Marcos Duval? Há algum indício de corrupção? Há algum dinheiro na cueca? Há alguma coisa daquelas que a gente é acostumado a assistir nos telejornais? Não. Segundo a Polícia Federal, o Marcos Duval está interferindo nas investigações de 8 de janeiro e levando a opinião pública a ter uma visão diferente do que é a realidade
segundo eles. Então, assim, tudo isso é muito complexo, a gente vai fazer a cobertura de toda essa matéria para vocês e eu espero que vocês estejam acompanhando, porque, assim, é um momento delicado. A gente vê a Polícia Federal fazendo uma busca e apreensão na casa de um senador e aqui a gente não está falando daqueles escândalos de corrupção que a gente era acostumado a saber que existiam e poucas vezes havia uma ação tão contundente assim contra esses deputados, senadores e políticos. Sem contar que é por pouco tempo que a gente vai poder continuar falando dessas ações, porque a Câmara dos Deputados ontem resolveu aprovar um projeto que vai ser pauta desse editorial aqui ainda e nós vamos falar sobre isso. Mas vamos lá. Outra matéria que eu trago para vocês agora é da revista Veja. A vitória de Bolsonaro sobre Randolph em processo por difamação. Pois é, nessa aqui o Randolph Rodrigues perdeu, mas não foi no STF. Vamos entender. Durante o período da pandemia, o Bolsonaro fez uma publicação onde ele disse que o Randolph Rodrigues queria que o Bolsonaro comprasse a vacina Covaxin, mesmo sem a autorização da Anvisa, mesmo sem registro e mesmo sem garantir que ela era segura para o brasileiro tomar. O Randolph Rodrigues entrou então com uma representação no STF contra o até então presidente da época, Jair Messias Bolsonaro. Entretanto, pessoal, essa ação ficou parada no STF, não deu andamento. E depois que o Bolsonaro saiu da presidência, ela foi remetida para a primeira instância. O juiz da primeira instância entendeu que a fala de Bolsonaro não fere a honra, nem moral e muito menos há qualquer impacto criminal, ou seja, não há calúnia, não há difamação, não há nada nesse sentido. E resolveu arquivar o processo do Randolph Rodrigues contra o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Então, enfim, a gente vê que na primeira instância há uma, digamos assim, uma independência maior na decisão dos casos. Mas, entretanto, cabe recurso, Randolph vai recorrer, vai chegar ao Tribunal de Justiça e mais cedo ou mais tarde isso chega ao Supremo Tribunal Federal. E aí muitas pessoas já acham que já conseguem prever as decisões que vêm do Supremo Tribunal Federal. Bora de mais matéria para vocês. Gazeta do Povo, pessoal. A Câmara dos Deputados ontem ela surpreendeu por tamanha, e enquanto eu posso falar porque esse projeto ainda não é lei, tamanha cara de pau, tamanha falta de vergonha na cara. Pessoal, ontem eles aprovaram um projeto de lei da filha do Cunha. E eu não consigo entender como tem brasileiro ainda que tem essa prospecção de voto. A filha do Cunha propôs um projeto que discrimina políticos e autoridades. Para você ter uma noção sobre esse caso aqui, você não vai poder criticar e muito menos chamar de corrupto, alguma coisa nesse sentido, políticos que estão sendo processados. Você não vai poder falar. Não sei como que a imprensa vai lidar com isso. Políticos, membros do Judiciário, membros do Ministério Público, parentes dos políticos, você não vai poder falar de nada. Então, por exemplo, vou citar um exemplo. Se você observar um caso de um político que colocou a sua esposa num cargo de um outro ministério ou então num tribunal de contas e falar que isso é uma indecência, é uma vergonha com o dinheiro público, com a moralidade pública, você pode pegar de 2 a 4 anos. Pois é, isso foi aprovado ontem na Câmara dos Deputados e a base do PT votou em grande sua maioria, tá? Em grande maioria. Mas teve conservador aí que se diz conservador que também votou. Então, eu aconselho o brasileiro que quer saber o que está acontecendo, não ser enganado, procurar os nomes. Tem matérias que estão circulando, eu não vou pôr aqui, senão o vídeo vai ficar muito extenso, mas você pode ver o nome de quem votou a favor e quem votou contra esse escárnio contra a população. Por enquanto, a gente pode falar que isso é um escárnio, é uma falta de vergonha na cara, é um abuso contra o brasileiro, mas logo, se isso chegar até no Senado e passar também, o nosso roteiro aqui vai mudar. Tá? A nossa forma de falar vai ter que mudar e vai ter que mudar muito. É a liberdade de expressão pulsando na democracia brasileira. Afinal, salvaram a democracia, não é isso? Então nós não vamos poder
criticar uma determinada sentença, por exemplo, que solta um chefão do PCC. Então, a coisa vai mudar um pouco a regra. E diga-se de passagem que quem criticar um político ou uma pessoa politicamente exposta, que nesse caso serão milhares de pessoas que vão se enquadrar nesse caso aqui, a pena é maior do que caluniar ou difamar um cidadão comum. Você tem noção de que nós estamos hoje num patriarcado, num país onde você vê a criação de castas protegidas pelo próprio sistema, onde o cidadão não tem mais como se manifestar? Isso é um verdadeiro abuso. Por sorte, alguns parlamentares ainda se manifestaram de forma séria e célere. O senador Cleitinho, por exemplo, criticou o projeto que pune discriminação de políticos. Segundo ele, ele afirmou que em pronunciamento nessa quinta-feira, que é totalmente contra o projeto, que estabelece punição para quem negar abertura ou manutenção de conta, concessão de crédito a pessoas politicamente expostas, e o texto foi aprovado na Câmara dos Deputados. O senador tem a obrigação e o comprometimento de barrar uma porcaria, um lixo de projeto desse. O que está acontecendo com esse país? Daqui a pouco eu vou preso por falar que político que roubou do país, que desviou dinheiro, é corrupto. Essa foi a manifestação do senador Cleitinho. E assim, acho que falar a verdade no Brasil hoje é um crime pesado, é um crime muito complicado. Então, se a gente é um país que você não pode falar a verdade, nos tornamos um país da mentira. E quem é o pai da mentira, você já sabe muito bem. Será que está se tornando o pai também do nosso país? Vamos torcer que não. Vamos orar muito para que isso não aconteça. Mas, enfim, é um absurdo, é uma vergonha sem precedentes. Vários comunicadores se manifestaram. O OINEG, por exemplo, que tem alguns posicionamentos críticos, inclusive ao Bolsonaro, que é da Band News, diz que os políticos não merecem proteção especial, como quer um projeto de lei que deve ser derrubado. O senador Rodrigo Pacheco, quando foi perguntado por esse projeto, ele falou que nem sabia que existia. Mas agora ele sabe. E como vai ser o posicionamento dele? Quer apostar? Eu acho que eu já sei. Vai ter dedo positivo e isso aí vai passar fácil. E aí tem que chegar até no Lula, para o Lula sancionar. Como que você acha que vai ser o posicionamento do Lula? Coloca no comentário. Será que o Lula vai combater a corrupção aqui no nosso Brasil? Não sei. Coloca no comentário. Tem ironia nessa minha fala e você sabe muito bem disso. Mas na prática, o que esse projeto vai fazer é colocar uma proteção especial aos políticos. Sabe a proteção especial que o ECA dá às crianças? Pois é, esse aí, nós temos o Estatuto da Criança e do Adolescente, o Estatuto do Idoso. A gente poderia colocar o Estatuto do Malandro, né? Nesse caso aqui, poderia ser. Mas nesse caso aqui, ele vai dar a mesma proteção. Serão pessoas dentro da base da minoria. Serão minorias. Você acredita nisso? Serão considerados como minorias. Assim como você falar hoje de uma pessoa com deficiência é crime e merece ser, ou a forma que você discrimina uma pessoa pela sua orientação sexual é crime e merece ser, ou você orienta e discrimina uma pessoa pela sua cor, racismo, é crime e o deve ser? Será que você vai acompanhar e dizer que falar ou discriminar um político que é corrupto é crime e o deve ser? 2 a 4 anos de prisão? É uma verdadeira vergonha. Boris Casoy, fala aí pra gente. É uma vergonha. Vamos lá, tem mais coisa pra vocês, tá? O show de horrores não termina, não. Mas essa aqui, pelo menos, tem um ar de esperança de que esse sistema se colapse pela briga de egos que ele tem. Vamos lá. União Brasil não vai fazer beicinho, diz Bivar, após Lula decidir a ministra do Turismo. Enquanto Bivar falava que o partido não tomará atitudes contra a medida, parlamentares da legenda se encontravam a portas fechadas na Câmara. Vamos entender isso aqui.
Luciano Bivar é o líder do União Brasil. O União Brasil se tornou um gigantesco partido com bilhões de verbas eleitorais. Por quê? Graças a Bolsonaro, que era do partido que resultou a fusão com o DEM. Era o PSL e o DEM fundiram-se e se tornaram União Brasil. E por causa daqueles parlamentares que entraram na força do Bolsonaro, a União se tornou uma potência gigantesca. E aí a União tem uma grande camada de parlamentares ainda. E, nessa negociação, se voltou contra a direita e apoiou Lula, em troca de ministérios e apoio. Uma das que era do União Brasil era a Daniela Carneiro, ou também conhecida como Daniela do Vaguinho. A Daniela do Vaguinho saiu do União Brasil e levou para ela o ministério. Adivinha quem não gostou? União Brasil. Afinal, além de perder toda a força, eu perdi o ministério. Eu quero o ministério de volta. Manda a Daniela do Vaguinho embora, que eu quero o meu ministério. Foi o que a União falou. A grande questão aqui que é interessante é que a Daniela do Vaguinho se mostrou mais forte do que a União Brasil. Apesar do Lula ter o risco de perder 50 deputados que são do União Brasil e votam com ele por causa dos ministérios, o Lula preferiu manter a Daniela do Vaguinho. E o Bivar falou que não vai fazer beicinho e chorar por isso não, vai bater de cima do Lula. A grande questão é, um editorial de O Antagonista disse o que a Daniela do Vaguinho sabe que Lula não tem coragem de tirá-la. A dúvida é grave. Vamos lá. Tem mais matéria para vocês aqui. Matéria do UOL Notícias. Vamos falar do Cristiano Zanin, que vai ser empossado logo. Eu não vou nem falar da sabatina, porque essa já tá ganha, tá? No STF. O advogado do Lula dentro do STF. Com apoio do PT, com apoio do partido do Bolsonaro, também do PL. Não estou aqui para passar pano. O PL vai votar a favor do Zanin. Mas presta atenção. O Randolph Rodrigues disse o seguinte: Zanin terá 62 votos no Senado. Ou seja, ele precisava de 41. Já tem garantido que definiu voto nele 62 dos 81 senadores. Ou seja, de 81, só 19 não acha que é um abuso, um absurdo, uma coisa sem noção, um presidente colocar o seu advogado dentro do STF. E aqui, eis que Damares Alves, eu fiz crítica ontem, estou fazendo agora novamente, e eu sei que vai ter gente que vai ficar com raiva do que eu estou falando, mas tudo bem, eu não vou me furtar aquilo que eu acredito. A Damares diz que gostou muito do Zanin. Depois de afirmar que sequer receberia, ela falou que gostou muito dele e que vai repensar o voto, vai mudar os planos dela. Pois é, teve gente que não gostou. Eu, por exemplo, sou um dos que não gostei. E também teve um que não gostou, que também é senador, que não é um mero mortal como eu, né? Se assim podemos dizer. O Magno Malta. Ele escreveu o seguinte: estão me perguntando se vou receber Dr. Zanin em meu gabinete. Não vou, também não votarei a favor do seu ingresso no STF, pois acredito que é impossível separar um homem de suas convicções. E as convicções dele como advogado, nós já sabemos. Seria uma luz no fim do túnel se todos pensassem dessa maneira, mas infelizmente a gente já constatou que nem todos pensam assim. Então, dou meus parabéns ao Magno Malta, que fez uma postura de homem séria ao falar uma coisa para o seu eleitor e cumprir isso, mesmo que isso vale custar caro. Então preste atenção no que eu vou te falar. Isso vai custar caro para o senador. Vai custar caro. Porque depois que o Zanin já estiver no STF, essa conta vai ser cobrada do Magno Malta. Afinal, uma das primeiras notícias que a gente trouxe foi uma conta já sendo cobrada do Marcos Duval. Afinal, se não se dobra o sistema te quebra. É assim que funciona. É assim que funciona. Aqui você tem que ser igual um bambu. Preste atenção. Eu ouvi essa frase dentro do Congresso Nacional uma vez. Um deputado me falou isso. Para mim, um cara genial.
Delegado Antônio Furtado, do Rio de Janeiro, para mim um deputado ímpar, dos poucos que pisaram no Congresso e não conseguiu se reeleger. Mas presta atenção no que ele falou, às vezes, aqui dentro os parlamentares se tornam um bambu. Para não quebrar, eles se dobram com o vento é o sistema. Não é isso que tem que ser feito. Ele tem que ser como um tronco de aroeira, não se quebra com o vento de forma tão fácil, ele resiste ao máximo que consegue. E é assim. O problema é que agora nós não estamos enfrentando o vento, nós estamos enfrentando furacões. Mas a gente não pode entregar o ouro. A gente não pode simplesmente entregar o ouro de mão beijada. Se assim fosse, quando houve a fuga do povo do Egito, eles seriam simplesmente se entregado, sido entregues. Levou anos, mas aconteceu. A grande questão é: desistir não é uma opção. Apesar de ter dificuldade em acreditar, a fé vai além do credo. Vai além de simplesmente acreditar naquilo que os olhos mostram. A fé é um acreditar espiritual. E é isso que eu acho que o brasileiro precisa hoje. Com certeza é isso. Hoje eu estava conversando com um amigo nosso aqui de Ribeirão Preto, e da área da saúde, e ele mesmo falou, tá desanimado, já não quer mais saber das notícias. E não é assim que a coisa funciona. A gente precisa saber. Por mais que doa, por mais que seja difícil, você precisa saber da doença para tratá-la. Ou você vai ser pego com a enfermidade e não vai conseguir solucionar isso depois se deixar ela se alastrar muito. Então, meu papel eu estou fazendo. Estou dando muito do diagnóstico aqui para você, tá bom? Grande abraço, fica com Deus e até o próximo editorial. Às 9 horas a gente está aqui trazendo mais editorial para vocês. Desculpem o vídeo um pouco mais extenso, mas muita coisa acumulada para a gente falar. Grande abraço.